Sejam bem-vindos ao episódio 43 da série Primeiras Frases em Inglês. Quase rimou se eu não falasse em inglês e três. Estamos aqui hoje para poder aprender sobre as palavras why e because, que são os porquês do inglês. Se você não conhecia a série Primeiras Frases em Inglês, é um material de 50 aulas que eu posto aqui no meu canal do YouTube, que eu considero o melhor material para quem está começando a aprender inglês. Precisa dessa base, precisa desse alicerce de inglês básico para poder chegar no avançado. Eu recomendo fortemente que, se você caiu aqui de paraquedas, depois você volte desde a primeira aula da série Primeiras Frases, assista desde o episódio 1, para que você possa aproveitar ao máximo do que eu tenho para te entregar aqui, principalmente porque esse conhecimento é acumulativo. Você assiste uma aula, você tem a base necessária para entender a próxima. Então a aula de hoje é sobre os porquês do inglês. Por que os porquês? Porque a gente tem vários porquês, né? Porquê de pergunta, porquê de resposta. Em português mesmo a gente tem o porquê, tem o porquê. Em português também tem o porquê e tem o porquê. Em inglês também tem os seus porquês, só que em vez de 4, como a gente, são só 2. São 2 porquês que a gente tem em inglês, que são as palavras why e because. Why, igual, parecido com why do mineiro, why. Why e because. Não é because, é because. Because. Why, because. E sendo muito direto ao ponto, sendo muito, assim, até simplista, why é para perguntar, como se fosse o nosso porquê separado. E because é para responder, como se fosse o nosso porquê junto. Então, ó, why? Por que você fez isso? Aí eu respondo because alguma coisa. Eu tô dando aqui a minha resposta com because, tá bom? No final da aula, como um bônus, eu te refresco as diferenças dos porquês do português, caso você não lembre disso, tá bom? Mas vamos começar vendo aqui os do inglês. Olha só, essa frase diz: Why are you here? Why are you here? Why are you here? Por que você tá aqui? Olha a palavra why. Eu vou associar sempre aqui ao nosso porquê de pergunta, o separado, para você saber o motivo. E aí eu quero que você olhe para essa parte da frase que diz Are you here? Percebe o seguinte, essa frase está construída num formato de pergunta. Porque em inglês, se eu fosse falar você está aqui, eu falaria You are here. Essa é a afirmação. Você está aqui. You are here. You are here. Palavra por palavra você consegue associar. Como a gente já aprendeu nas primeiras frases sobre o you are e também sobre a pergunta, você lembra então que a pergunta com o you are se torna are you, invertido assim, ó. Are you? Você está? Você é? Num formato de pergunta. E olha só, não é só porque tem um why na frase que a parte aqui deixa de sofrer as alterações necessárias para ser uma pergunta. Você vai perceber que quando você tem uma pergunta com why, todas as estruturas necessárias no resto da frase para que ela funcione como pergunta continuam valendo. Como, por exemplo, com o próprio verbo to be, tá bom? Vamos supor que você quisesse falar coisas como eu estou cansado. Seria I am tired. I am tired. Eu estou cansado. É uma estrutura e palavras que você já aprendeu aqui no Primeiras Frases. Pergunta com isso, inverte I am para am I? Am I tired? Eu estou cansado? Agora, eu quero perguntar para você o seguinte, cara, por que eu tô cansado? Eu dormi a noite inteira, por que eu estou cansado? Só colocar o why. Why am I tired? Why am I tired? Por que eu estou cansado? Entendeu como é que você vai usar essa estrutura? Dessa forma aqui. Vamos seguir em frente, mais perguntas com why. Why did you go there? Why did you go there? Why did you go there? Tudo rápido, tudo junto. Why did you go there? Why did you go there? Por que você foi lá? A gente tem o nosso why fazendo a pergunta, e aí o resto da frase é como se fosse uma pergunta que funcionaria sozinha. Que é a pergunta, você foi lá? A gente tem aqui uma pergunta com o go, o verbo to go, que significa ir, e você já aprendeu que perguntas com verbos no passado em inglês usam esse did. Did you go there? Você foi lá? Did you go there? Porque se eu falo you go there, é no presente, você vai lá, no presente. Did you go there? Pergunta no passado. Did you go there? Você foi lá? E poderia ser para qualquer pessoa. Por exemplo, did I go there? Estou perguntando de mim mesmo. Eu fui lá? Se você não lembra desse did, não lembra dessa estrutura, depois reassiste a aula de perguntas no passado que a gente fez aqui sobre a palavra did. Já te ensinei aqui na série Primeiras Frases, tudo bem?
Aí a pessoa vai dar a resposta, porque eu estava cansado, because I was sick, por exemplo. Because I was tired, né? Eu estava cansado. Mas a gente já vai ver o because. Nesse primeiro momento, a gente está focando aqui no why. Se a qualquer momento do que eu estou explicando aqui surgir uma dúvida, surgir algo que você não entendeu, já pode colocar aqui nos comentários, mas lembra, tudo que eu mando aqui na série Primeiras Frases, tudo que eu coloco aqui nesses exemplos, tem como base coisas que a gente já aprendeu. Eu só coloquei essa frase aqui porque a gente já aprendeu sobre o are you lá nos primeiros episódios da série. Só coloquei essa frase porque a gente já aprendeu a fundo sobre o did, com uma aula só sobre ele, lá nos episódios anteriores da série Primeiras Frases. Então, assista na ordem para que você acumule esse conhecimento, esteja sempre pronto para aprender coisas novas, ok? Seguindo em frente aqui, eu pergunto para você, cara, sempre dá errado, por que eu ainda tô tentando? Why am I still trying? Why am I still trying? Why am I still trying? Por que eu ainda estou tentando? Olha a nossa pergunta com why logo no começo da frase. E aí o resto é quase como se fosse uma pergunta que funcionaria sozinha. Am I still trying? Eu ainda estou tentando? Olha só, vamos por partes. A palavra still significa ainda. Still, ainda. Still, ainda. Funcionaria sem o still lá. Why am I trying? Why am I trying? Por que eu tô tentando? Só que eu quero saber por que eu tô ainda tentando. Por que eu ainda não desisti? Tipo assim, why am I still trying? O verbo que a gente tem nessa frase, o verbo to try, tentar. Lembre-se, sempre que eu colocar aqui embaixo um verbo na forma padrão original de dicionário, sempre vou colocar o to na frente para que você saiba que é um verbo. É só um recurso do inglês para você colocar os verbos na forma padrão. Mas aí esse to some na frase, na prática. Então, o verbo to try é tentar, por isso que chama, por exemplo, o verbo to go é ir, o verbo to be é ser, né? Chama por causa disso, tem esse to na frente, para te mostrar que é um verbo. Então, a gente tem aqui o verbo to try transformado em trying. Trying significa tentando, naquele sentido de fazendo. Olha que interessante. I am trying, eu tô afirmando, eu estou tentando. Cara, acelera aí, você precisa conseguir, você fala I am trying, tô tentando. Pergunta. Am I trying? Eu estou tentando? Não sei por que eu perguntaria isso para alguém, mas é uma pergunta correta e possível. Am I trying? Eu estou tentando? Why am I trying? Por que eu estou tentando? Beleza? Seguindo em frente. You know why I'm asking. You know why I'm asking. Você sabe por que eu estou perguntando. Eu te falei que o why do inglês ele é semelhante ao nosso porquê separado, correto? É esse porquê aqui. Isso vale, inclusive, para quando o porquê está no meio da frase. Tipo assim, você sabe por que eu disse isso? Ah, é? Você quer saber? Você sabe por que eu te contei essa coisa. Você sabe por quê. Eu não entendo por que ela me disse isso. Eu não entendo por quê. Esse porquê separado é esse why do inglês que você vai usar. Mesmo que esteja no meio da frase, mesmo que esteja num formato de afirmação, porque isso aqui não é uma pergunta, né? Isso aqui é só uma afirmação. Você sabe por que eu tô te perguntando. E a frase em inglês, você sabe por quê, é you know why. You know why é a frase, você sabe por quê. Inclusive, ela pode estar assim, né? A frase pode ser só isso. You know why, ela pode acabar aqui. Aí o nosso porquê de fim de frase tem que ficar assim, né? Mas, você fala assim, por que você fez isso comigo? Por que você, sei lá, tá me falando essas coisas? Você fala, you know why. You know why. Você sabe por quê. Aí a pessoa responde, I don't know why. Eu não sei por quê. E aí tem que ter afirmação aqui, né? I don't know why. Eu não sei por quê. E aí posso ter uma continuação, né? You know why I'm asking. Você sabe por que eu tô te perguntando? Por que você tá me perguntando isso? Você sabe por que eu tô te perguntando. Verbo dessa frase, a gente tem o to ask, perguntar. Asking, perguntando. Lembrando que esse I'm é simplesmente o I am, eu estou, só que contraído para ficar mais rápido na fala, tá bom? Então, you know why I'm asking. You know I am asking. Por que você está aqui? E eu respondo, you know why I'm here. Olha que interessante. Você sabe por que eu estou aqui. Ok? Você pode imaginar qualquer tipo de contexto com esse you know why. You know why. Tem uma música que eu gosto muito do McFly que ela começa assim no refrão. And I don't know why I just let slip by. É uma música excelente. Acho que o nome da música, se não me engano, é
Don't know why. Don't know why. Não sei porquê. Vale muito a pena você ouvir essa música. Vamos lá, seguindo em frente. Eu tô aqui tentando te justificar. Cara, você fez o cálculo errado, você mandou todas as informações diferentes, você se confundiu aqui e é por isso que você está errado. É por isso que você está errado. E eu quero te ensinar nesse momento essa expressão. É por isso que é alguma coisa. Olha só como essa frase em inglês está montada aqui, ó. That's why you are wrong. That's why you are wrong. É por isso que você está errado. Eu quero que você pegue todo esse monstro aqui, todo esse pedaço do that's why, e eu quero que você associe isso aqui ao é por isso que alguma coisa. Ah, mas por que você fez isso? Você fala, você entrega o motivo e fala that's why. É por isso. That's why. Esse that's tem uma contração aqui, ó. That is why. That is why. Esse é o porquê, esse é porquê, esse é motivo. Só que em vez desse that is why, é muito mais rápido na fala falar simplesmente that's why, that's why, that's why. Não faz sentido você fazer aqui uma tradução de palavra por palavra. Isso é porque. Não faça isso. Simplesmente para facilitar a sua vida, pega esse bloco that's why e guarda na sua cabeça como é por isso. Inclusive pode ser usado sozinho. That's why. É por isso, é por esse motivo, é por essa razão. É por isso que você está errado. That's why you are wrong. Simplesmente você coloca depois a continuação. That's why you are wrong. Pode até pintar toda essa parte aqui, né? É por isso que, e aí a continuação. You are wrong. Você está errado. Olha só, cara, você passou o dia inteiro pegando chuva, você não se preveniu, colocou um casaco, você não se esquentou, você não levou o guarda-chuva, você chegou tarde em casa, pegou friagem, você não tinha comido direito, você estava só de short, e olha só, tudo isso aqui que eu tô contando, that's why you are sick. Você tá lá espirrando, doente, com febre, passando mal, e eu te explico o motivo. Você fez isso, isso, isso e aquilo. That's why you are sick. É por isso que você está doente. É basicamente a mesma estrutura de frase que a gente tem aqui em cima, só que em vez de wrong, eu coloquei sick, que é doente. Wrong, errado, sick, doente, ok? Você gastou todo o seu dinheiro, você não se organizou, você não investiu, você foi impulsivo. That's why you don't have money. That's why you don't have money. Ou you don't have any money, você pode falar também. Você tinha dinheiro, mas você pegou, gastou tudo, desperdiçou, não prestou atenção. That's why you don't have money. É por isso que você não tem dinheiro. Vou colocar a tradução aqui para vocês. Por isso que você não tem dinheiro. Seguindo em frente, então. Chegou a hora de dar um motivo, né? Chegou a hora de dar as devidas explicações. Chegou a hora de dar a resposta. Eu tinha te perguntado, cara, why are you here? Why are you here? Por que você está aqui? Essa era a pergunta que a gente tinha visto no começo. E a pessoa vai dar as devidas respostas. E ela vai dar as respostas usando a palavra que eu vou pintar de azul, because, ok? Because é a palavra para você dar a sua resposta. I am here because I like you. I'm here because I like you. Você vem na minha casa e pergunta, por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? I'm here because I like you. Olha que romântico. Because I love you. Olha que forte. Because I want you. Olha só que poderoso. I want you. Eu quero você. I like you. Eu gosto de você. Eu tô aqui because I hate you. Porque eu odeio você. Vai que existe um contexto, né, pra isso. Enfim. I'm here é a afirmação. Tô aqui. Estou aqui. Because I like you. Because I like you. Simples assim. Perguntou com why, responde com because. Vinícius, mas a gente tinha visto ali em cima alguns motivos com why. Parecia que estava dando um motivo com why. Olha só, o que eu te mostrei aqui foi a expressão that's why. That's why é a expressão que funciona exatamente igual à nossa expressão do português. É por isso. Então, that's why eu quero que você guarde aqui dessa forma. Eu quero que você guarde aqui o why, assim, igual o nosso porquê separado no meio da frase. É com why que você vai usar. Você só usa o because da mesma forma que você usa o porquê junto do português, na hora de dar o motivo. Estou aqui porque eu gosto de você. Agora, se você vai falar, eu não sei porquê, aí é I don't know why. Ah, eu sei porquê. I know why. Entende bem a diferença? I'm here because I like you. Ou seja, depois do because vai ter um motivo. Because alguma coisa. Por quê? Eu gosto de você.
Podia ser qualquer pessoa aqui em vez de you. Because I like her, porque eu gosto dela. Because I like them, porque eu gosto deles. Because I like Paul, eu gosto do Paul. Because I like you, porque eu gosto de você. Moving on, seguindo em frente aqui então. I went there because of Larry. I went there because of Larry. Eu fui lá por causa do Larry. Eu tinha te falado sobre o... É por isso, né? Que eu falei pra você associar a expressão that's why. Guarda that's why como é por isso. E agora eu quero que você guarde outra expressão. Because of... E aí vai ter que ter um motivo depois, como por causa de alguma coisa. Por exemplo, por causa de você. Por causa disso. Por causa da minha mãe. Por causa da minha doença. Because of you. Because of mom. Because of my illness. Por causa de algum motivo. Funciona igualzinho ao nosso por causa de alguma coisa, tá bom? Então, eu tinha te perguntado logo no começo da aula a seguinte frase. Why did you go there? Why did you go there? Why did you go there? Por que você foi lá? Pergunta no passado, usa did, você aprendeu isso aqui. E aí eu respondo, I went there. Eu fui lá por causa do Larry. I went there because of Larry. I went there because of Larry. Esse went que está acontecendo aqui é o passado do verbo to go. I go é eu vou, no presente. Todos os dias eu vou. Every day I go, no presente. Go, no passado, eu fui, é I went. I went, eu fui no passado. É diferentão mesmo, tá? Não tem nenhum sentido, nem parece com a palavra go, mas é o passado de go. I went there because of Larry. Eu fui lá por causa do Larry. I went there because of them. Por causa deles. I went there because of you. Por causa de você. I went there because of my mom. Por causa da minha mãe. I went there because of Larry. Eu fui lá por causa do Larry. Seguindo em frente. Eu tinha te perguntado assim, por que diabos? Why am I trying? Still trying, né? É assim que tava. Why am I trying? Por que eu estou tentando? Eu te respondo, você quer saber o motivo? You are trying. Você está tentando? Because it's important. Because it's important. Porque é importante. Olha como é que pronuncia a palavra important em inglês. Important. 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 Esse T aqui é engolido lá no fundo da garganta. Important. Como se fosse um golpe de glote que você dá aqui. Important. Important. Vinícius, eu posso falar important com TT? Important. Important. Pode. Você pode sim. Inclusive, você soa até um pouco britânico falando assim, né? Important. Important. Esse T forte, important. Se você fizer, você soa britânico. Eu gosto de falar important. 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 Ok? You're trying because it's important. Porque é importante. Esse it's é afirmação. É importante. It's important. É importante. It's mine. É meu. It's her. É ela. E assim por diante. Seguindo em frente. Because of you. Because of you. That's why. Você me pergunta qualquer motivo. Por exemplo... Why did you do this? Olha que interessante. Why did you do this? Why did you do this? Por que você fez isso? Inclusive tem uma música da Kelly Clarkson, né? Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Ótima música, por causa de você. Depois escutem lá. Because of you. Ok? Why did you do this? Because of you. Por causa de você. That's why. É por isso. Então parece um pouco irônico. Você tá aqui dando um motivo e você fala why? Tem why nessa frase, sendo que você tá respondendo? Sim, tudo bem. Mas é porque eu quero que você guarde que a expressão é por isso, é that's why. Agora, quando você vai falar o motivo, because of alguma coisa. Ou simplesmente because, né? Porque eu quis é because I want it. Agora, por causa de alguma coisa, because of alguma coisa. Moving on, seguindo em frente. Lembrando que no final dessa aula eu vou dar uma refrescada sobre os motivos que a gente tem de diferentes porquês no português, né? A gente tem 4 porquês no português. Depois dessa frase aqui que eu vou dar, eu vou explicar pra vocês como é que funcionam os 4 porquês do português, caso você não lembre. Vamos lá. You can't see anything
because it's dark. You can't see anything because it's dark. Você não consegue ver nada porque tá escuro. Você me pergunta, por que eu não tô conseguindo ver nada? Ou não, por que eu não tô conseguindo ver nada? Eu te falo, você não tá conseguindo ver nada porque tá escuro. Inclusive, eu vou até deixar escuro para poder fazer essa frase. You can't see anything because it's dark. Eu tô dando motivo, eu tô dando a explicação aqui, ó. Olha aqui o nosso because, dando motivo. Vamos lá. Quando eu falo you can't see, falo você não consegue ver, você não consegue fazer aquela ação. Lembra? Can't é a palavra que expressa que você não consegue fazer alguma coisa. You can't, você não consegue. I can't, eu não consigo. E aí a gente segue. You can't see anything because it's dark. Você não consegue ver nada. A ação que você não consegue fazer é não consegue ver nada. Não pode falar you can't see nothing, tá? Tem que ser you can't see anything mesmo. É desse jeito que fala não consigo ver nada. Lembra a frase do Pica-Pau? Não consigo ler nada. Vocês já assistiram Pica-Pau? Ele fala assim, ó. I can't read anything. I can't read anything. Não consigo ler nada. Quando ele tá fazendo aquele teste pra tirar a habilitação, né? Eu acho que é isso que tava acontecendo. Não lembro muito bem. Por que você não pode falar a palavra nothing aqui? Não é nothing, que é nada? Sim, nothing é nada. Mas nothing não pode aparecer numa frase que já está na negativa. Se a frase já está na negativa, como I can't read, já está na negativa. Não consigo. Aí você não pode usar mais nothing, você tem que usar anything. Você só pode usar nothing se a sua frase não tá na negativa. Tipo, I can read, consigo ler, tá na positiva. I can read nothing. Pronto. Essa frase significa exatamente a mesma coisa, não consigo ler nada. Você pode falar tanto I can't read anything, quanto I can read nothing, que você chega exatamente no mesmo resultado. Não consigo ler nada. As duas frases significam exatamente a mesma coisa. Mas você só pode usar nothing se a sua frase não está na negativa, tá bom? Então, you can't see anything because it's dark. You can't see anything because it's dark. Vinícius, posso falar simplesmente because it's dark? Não, jamais, não pode, tá errado. Because it's dark. Eu te ensinei na primeiríssima aula da série Primeiras Frases em Inglês, como is nunca aparece sozinho. É sempre alguém is. It is. My house is. Você não pode simplesmente falar is dark. Tem que ser it is dark. É assim que funciona mesmo no inglês. Tem que ser dessa forma. Tudo bem? Com isso em mente, eu vou agora, então, te ensinar a diferença dos porquês do português bem rápido, como bônus aqui da nossa aula. Eu sei que eu não sou professor de português, não sou formado para ensinar português, nada disso, mas eu consigo usar os porquês do português, então acho que vai ser útil para você. Vamos lá. Porquê e porquê, né? Com acento aqui. A gente tem 4 formas aqui, as combinações. Esse aqui é o de pergunta. Por que eu preciso disso? Você vai falar numa frase, uma pergunta, por que você vai fazer isso aí? Você fala porquê separado, assim, sem acento normal. Inclusive, quando você quiser colocar no meio da frase, por exemplo, não sei por que ela disse isso. Ela me contou por que ela fez isso. Você também vai usar esse porquê separado. Por que eu preciso disso? Ela me contou por que fez aquilo. Olha que interessante. Isso aqui é outra frase, tá? Eu não sei por que ele está assim. É assim que você usa esse porquê separado. Agora, esse porquê aqui. Inclusive eu vou colocar todos embaixo, vamos manter um padrão aqui. Esse porquê junto, só que sem acento. Esse aqui é simplesmente para dar um motivo, só. Ele vai ser usado só para isso, só para você dar um motivo. Por que eu preciso disso? Porque é importante. Você não pode falar, você sabe por que eu fiz isso. Se você fala assim, ó, você sabe por que eu fiz isso? O que eu tô querendo dizer é, você sabe porque eu fiz isso. Ou seja, o motivo de você saber é porque eu fiz isso. Você só sabe porque eu fiz isso. Agora, a frase, você sabe por que eu fiz isso. Aí tem que ser esse porquê aqui, ó. Deveria ser, você sabe por que eu fiz isso. Então escrever assim tá errado, porque parece que tá falando, você sabe. Você sabe porque eu fiz isso. Ou seja, eu fiz isso é o único motivo de você saber. Tá bom? Então, porque é importante, porque eu quis, eu vim aqui porque você pediu, e assim por diante você tá dando motivo. Vamos lá, agora esses aqui que tendem a ser confusos, né? Que são os porquês com acento. O primeiro porquê aqui separadinho, com acento, ele é igual o porquê de pergunta, mas é no fim da frase. Por exemplo, você mentiu pra mim. Por quê? Entendeu?
é simplesmente a pergunta, o motivo, só que logo depois dele já vem um ponto final, já vem a interrogação, já acaba a frase, já finaliza ali. Vai colocar a pontuação depois do porquê, tem que ter com acento. Vai perguntar simplesmente pra pessoa assim, ah é? Por quê? Por quê? É assim, separado, com acento. Eu não sei por quê. Olha que interessante. Eu não sei por quê. Ela veio aqui e gritou comigo e eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Percebe que, se eu fosse continuar, eu não sei por que ela fez isso, aí já não tem mais acento, ó. Porque aí é igual ao primeiro uso, ó. Eu não sei por que ela está assim e tudo mais, né? Só que se você vai acabar a frase aqui, aí tem que ter acento. Eu não sei por quê, tá bom? E por último, a palavra porquê junta com acento. A palavra porquê junta com acento é um substantivo. Ela é um substantivo que é sinônimo de motivo. Eu não sei o porquê dela fazer aquilo. Olha só, quando você vai usar a palavra porquê como um sinônimo de motivo, eu não sei o motivo dela fazer aquilo, eu não sei o porquê, aí você usa essa versão aqui. Então você pode tanto falar eu não sei porquê, como você também pode falar eu não sei o porquê. Quando você fala dessa forma, eu não sei porquê, você está usando igual esse uso aqui, ó. Agora, se você quiser usar dessa forma, eu não sei o porquê, aí você está usando o substantivo porquê, que é um sinônimo de motivo, sinônimo de razão. Eu não sei a razão, eu não sei o motivo, eu não sei a causa, eu não sei o porquê, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre why e because, os porquês do português. Why para perguntar, because para responder, para dar o motivo. Como bônus aí a gente refrescou os porquês do português também, porque causam bastante dúvida. Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo. Espero que você tenha gostado bastante. Se você quiser trocar uma ideia, perguntar sobre alguma frase, tirar alguma questão que você queira aí sobre alguma frase que eu trouxe, sobre alguma estrutura, sobre alguma palavra, pode colocar aqui na área de comentários que eu vou ter todo o prazer do mundo de te responder, tá bom? No mais, se inscreve aqui no canal para poder não perder os avisos das próximas aulas, para não perder as notificações, para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo, aula ao vivo aqui embaixo. E se você aprendeu coisas novas aqui, refrescou coisas que você tinha esquecido, lembrou de coisas que você já tinha estudado há um tempo atrás, ou entendeu agora coisas que você nunca tinha entendido antes, pode colocar aqui embaixo no botão de gostei. Você clicar no botão do gostei é a melhor forma de eu saber que você está sendo ajudado, que você está curtindo esse tipo de aula. É só clicar no like aqui embaixo, é de graça. Assim você garante que eu tô sabendo que você aprendeu, que assim, dessa forma você me motiva a continuar fazendo, tá bom? A gente se vê nas próximas aulas da série Primeiras Frases, no episódio 44, em que a gente vai falar sobre o passado. Você não vai mais falar eu estou pronto, ela está grávida ou ele é bonito. Você agora vai aprender a falar eu estava pronto, ela estava grávida, ela era bonita no passado, ele era bonito, nós éramos brasileiros no passado. Você vai aprender a fazer isso na próxima aula. Então a gente se vê lá, até lá. Tchau, tchau.